o microfone e aí o som fica abafado. Espero que melhor agora. Boa tarde. Então, hoje eu vou falar sobre jejum intermitente, porque recebo muitas perguntas, né, sobre isso. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que consiste o jejum, o que faz. O Dr. Júlio me manda uma saudação maravilhosa em catalão. Olha, a gente aqui não é outra coisa, sabe? Boa tarde, Dr. Júlio. Então, vamos falar de jejum. Vou falar em português, tá? Podem ficar sossegados. Mas vamos tentar explicar de novo, né? Falar de novo sobre o que é o jejum, as diversas técnicas do jejum, o que quebra, o que não quebra, como sair do jejum, quantos tipos de jejum tem, quantas horas tem que fazer. Vamos tentar passar um pouquinho por isso tudo. Então, se fala muito em jejum, e graças a Deus se fala bastante em jejum, porque, na minha opinião, hoje em dia que estamos falando de low carb, de dieta cetogênica e de jejum intermitente, algumas pessoas ainda consideram que isso é uma moda, que é uma dieta da moda, mas eu acho que finalmente, depois de uns 70 anos de condutas alimentares estranhas à espécie humana, ditadas, uma série de regras ditadas muitas vezes por estudos mal conduzidos, por ideias, a gente conseguiu elaborar dogmas alimentares a partir de hipóteses, né, que nunca foram comprovadas cientificamente, que nos levaram nas 2, 3 últimas gerações a adotar um comportamento alimentar estranho, que nunca fez parte do tipo de alimentação do homem, nunca fez parte da alimentação humana. E nos últimos 70 anos nós simplesmente criamos regras de comer a cada 3 horas, de ter que comer uma certa quantidade de carboidrato na alimentação, de colocar carboidratos refinados e muitos cereais na alimentação. E isso sim foi uma moda, e foi uma moda que deu errado. Foi a tentativa de industrializar a comida e de criar regras do nada, sem muito sentido. Da onde veio a bendita regra das 3 horas, da onde veio a bendita regra dos 40% dos cereais na dieta? Vieram de um lugar que não é ciência, vieram de um lugar que é diferente do que o ser humano fez durante toda a evolução. Então, quando a gente está falando de dieta cetogênica, de cetose, de low carb, de jejum intermitente, está falando um pouco de voltar aos padrões alimentares que sustentaram a evolução humana durante milênios. Então, não estamos falando aqui de uma modinha, de uma dieta da sopa aí qualquer que foi moda, e dieta do coração e dieta isso e daquilo. Estamos falando de estratégias alimentares que se sustentaram durante anos e anos e anos, durante todo o tempo que os seres humanos precisaram caçar para se alimentar, que cada um dependia do que ele mesmo caçava, não se comercializava comida e não se plantava. A alimentação humana dependeu disso, de comer quando tinha, de comer basicamente proteína animal e vegetais de baixo amido, porque os vegetais de alto amido, de alto conteúdo de amido, são basicamente vegetais cultivados, exceto algumas raízes, né? Mas basicamente o que tem um conteúdo elevado de amidos e uma elevada carga glicêmica são os cereais, que já entraram muito posteriormente na alimentação humana. Oi, João. E então, quando falamos disso, nós falamos de voltar a padrões alimentares, sei lá, ecológicos, fisiológicos, normais para o ser humano, né? Apesar de ainda haver profissionais que infelizmente não se atualizam e que não estudam e que não, assim, ou essa informação não está chegando até eles. Outro dia uma paciente me contou que quando ela falou que dava ovo para o filho, o pediatra até levantou da cadeira e foi embora, indignado. Realmente, colega, uma mulher um pouquinho mais de coisa a respeito, ou
vamos deixar para quem entende, né? Para quem estuda sobre isso. Não? Mas, assim, contraindicar um tipo de alimentação sem ser da área, sem entender, eu não fazer da mesma maneira que, sei lá, que eu não vou me meter com um tratamento de um ortopedista ou de um cirurgião, não sou da área, não vou dar pitaco, não sei. Então, vamos falar um pouquinho de jejum, vamos voltar ao conceito de jejum intermitente. E quando falamos de jejum intermitente, primeira coisa, nós não estamos falando especificamente de uma dieta. Estamos falando de uma estratégia alimentar, aonde nós ficamos um pouco mais de tempo sem se alimentar, quer dizer, se você considera que você já faz um jejum de 10 a 12 horas durante a noite, você simplesmente estende esse período por mais algumas horas ao longo do dia. Então você, por exemplo, vai fazer a tua última refeição do dia às 19, às 20 horas. Se você, tipo, tomaria café da manhã às 7 ou 8 horas da manhã, você empurra um pouco isso, né? Deixa essa hora de se alimentar um pouco mais para frente e se alimenta um pouco mais tarde. Você faz 12, 14, 16, 18 horas de jejum, né? Então, e nós chamamos de janela de jejum aumenta, quer dizer, essa janela, esse período onde nós estamos sem comer fica um pouco maior. E a janela de alimentação, então, o período onde nós nos alimentamos fica um pouco mais reduzido. Então, nós fazemos, em 24 horas do dia, nós ficamos 14, 16, 18 horas sem se alimentar, e isso inclui o período de descanso normalmente, né, porque fica muito mais fácil, você já não come durante o sono, então você já estende isso um pouco mais, e à noite, ou na parte da tarde, você retoma a tua alimentação até essa última alimentação do dia. Então você vai almoçar ou fazer uma refeição lá para 2 horas da tarde, vai fazer outra refeição à noite, e se no intervalo você sentir fome, você pode fazer algum lanche, uma terceira refeição, enfim, não há muita regra em relação a quantas vezes você comer, porque naturalmente, quer dizer, há uma regra assim, quer dizer, você não vai ficar as 8 horas que pode comer comendo constantemente, isso é óbvio, né? Mas normalmente, quando a gente consegue estabelecer um período um pouquinho maior de jejum, nós conseguimos ter mais controle sobre a fome, nós conseguimos ter, ou sobre a vontade de comer, e nós começamos a nos guiar unicamente pela fome real, pela fome ancestral, e não mais por aquela vontade de ficar catando comida pelos cantos da casa o dia inteiro, né? Então tá, o que pode comer alguma coisa? Bom, vamos começar por quais os tipos de jejum? Por que tem tipos de jejum? Porque nós podemos fazer basicamente 2 tipos diferentes de jejum. Nós podemos fazer um jejum calórico, né? Um jejum calórico quer dizer que você não vai colocar nenhum alimento para dentro, não vai ingerir nada que tenha calorias, né? E qualquer macronutriente, carboidrato, gordura ou proteína contém calorias, então nós evitaremos qualquer tipo de alimento, né? Inclusive gorduras boas, porque elas são calóricas, e tomaremos unicamente líquidos e eventualmente eletrólitos como sal ou como magnésio, enfim. Isso seria o jejum calórico. Nós não ingerimos caloria na janela de jejum. E nós temos outro tipo de jejum que talvez seja um pouquinho mais fácil de fazer para iniciantes, porque permite a ingestão de alguma coisa. E o jejum metabólico ou o jejum de insulina. E aí quer dizer que você pode ingerir algumas coisas em pequenas quantidades que não estimulem o pâncreas a segregar insulina. Por que eu digo que o jejum é mais fácil de aderir? Porque normalmente todos os problemas decorrentes do sobrepeso, o diabetes, enfim, a pessoa que come inadequadamente aumenta o peso, começa a ter taxas de insulina elevadas, tem taxas de glicose elevadas, de triglicerídeos, se beneficiam muito
da redução dos carboidratos na dieta e se beneficia muito de períodos maiores de jejum. Mas como essas pessoas estão acostumadas a comer muito, elas podem fazer jejum metabólico, jejum que simplesmente não estimula a insulina. E quando você faz isso, você pode, o único macronutriente que é neutro em relação à insulina é a gordura. Os carboidratos estimulam muito a insulina e a proteína também estimula um pouco a insulina. Então, se você quer ingerir alguma coisa que te dê um pouquinho de sustento nesse período de jejum, sem estimular a secreção de insulina, você pode acrescentar um pouquinho de gordura, tipo uma meia colherzinha de óleo de coco, uma colherzinha de triglicerídeos de cadeia média, uma colherzinha de nata no café. Ele vai ter um pouquinho de caloria? Ele vai ter um pouquinho de caloria, sim. Mas vai ser uma coisa mínima, e esse pouquinho de gordura que pode ajudar um pouquinho a superar essa primeira fase da adesão ao jejum. Se você faz um café e coloca uma colherzinha de nata ou uma colherzinha de óleo de coco, isso ajuda a matar aquela sensação inicial de fome e pode te ajudar a manter o jejum, mas sem quebrar, sem estimular a secreção de insulina. Então, existe o jejum de insulina, o jejum calórico, onde você não come nada, bebe praticamente somente água, café ou chá. E existe o jejum metabólico, o jejum de insulina, onde você não ingere nada que estimule a insulina. Então, você não ingere carboidratos e você não ingere proteínas, mas você pode ingerir um pouquinho de caldo de ossos em pequena quantidade. Outro dia eu vou falar melhor do caldo de ossos, mas vocês têm milhões de receitas na internet, porque ele é um bom repositor de líquido e eletrólitos e uma boa coisa para distrair a fome. Basicamente, você vai fazer um caldo de ossos de boi, né? Fazer uma sopa daquele, um caldo, coar e tomar com um pouquinho de sal e às vezes um pouquinho de azeite, né? E uma coisa que pode ajudar, sobretudo na adesão ao jejum, né? Porque você não fica com aquela sensação de que não comeu nada, e a pessoa que não está acostumada ou que faz pouco tempo que pratica, se lançar a mão desses pequenos artifícios, colocar um pouquinho de limão na água, tiver sempre um salzinho, porque o que é importante no jejum é você ter sempre líquidos à mão e beber muito, repor bastante água. Por quê? Porque quando baixar a tua insulina, você vai começar a eliminar mais líquido. Tanto que qualquer pessoa nota que desincha, aquela retenção de líquido desaparece. E junto com essa água que você vai eliminar, vai perder eletrólitos, basicamente sódio, potássio e magnésio. Então é bom no início do jejum, ou sempre durante o jejum, ter muita água, muito líquido, muito chá, uns sachêzinhos de sal, e eventualmente você pode colocar um pouquinho de limão na água, que isso também ajuda, né? E começar sempre, vou fazer jejum de 24 horas. Eu não aconselho isso para começar. Você pode não se sentir bem, se a tua insulina está muito alta, você vai ter um certo mal-estar, vai ser muito mais difícil. Tudo que é mais extremo, mais difícil de fazer, sempre dificulta a adesão. Então começa com períodos menores, começa pulando o café da manhã e de repente almoça um pouquinho mais cedo. Aí depois, quando você for se acostumando, você já vai adiando um pouquinho mais também a hora do almoço. E quando você vê, está fazendo 16 horas de jejum, tranquilamente, né? Mas o jejum, eu vou ter um treco, eu vou ter hipoglicemia, A hipoglicemia é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Porque muitas pessoas se sentem mal no início do jejum, até quando sem fazer jejum, diminuem o carboidrato da alimentação, dá aquele mal-estarzinho, aquela fraqueza, uma tonteirinha, um friozinho, um mal-estar, que a gente chama de gripe cetogênica, né? E as pessoas que estão muito viciadas em açúcar, que estão muito acostumadas com carboidrato, normalmente atribuem isso à necessidade de açúcar. Eles saem correndo para pôr açúcar na boca para passar esse mal-estar. E isso é um erro, porque na realidade baixa insulina, você elimina mais água, com essa água você perde sal, cloreto de sódio, né? Sódio, potássio e magnésio. E o que melhora esse mal-estar exatamente é repor sódio, potássio, magnésio e água, não açúcar. Porque se você repõe açúcar, você vai aumentar de novo a insulina e vai entrar de novo naquele círculo vicioso e não vai sair nunca, né?
E também, eu sempre recomendo que quando você faz essa mudança na dieta, óbvio, você, apesar de que se você está comendo muito açúcar, você está comendo muito carboidrato, você está fazendo tudo errado com a tua vida, óbvio. Mas teu corpo está acostumado de alguma maneira com isso. Então, quando você muda a chave para ser carbo alimentado, né, ser alimentado de carboidratos a cada 3 horas, você vira essa chave para o lipoadaptado, quer dizer, você começar a queimar a tua gordura, o corpo tem que se adaptar, tem uma fase de transição, tem uma fase que a gente chama de ketoadaptação, né? A pessoa está perguntando se é por isso que tem câimbra. Provavelmente sim, porque falta sódio e magnésio, potássio e magnésio. Então, água, sal, limão e eventualmente um suplemento de magnésio, que eu recomendo sempre tomar de noite, porque às vezes no início do jejum e no início da cetose, pelas próprias mudanças hormonais que acontecem e tudo, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade de sono também. Isso tudo é autolimitado, isso daí passa. Tem o Gwenda que passa, né? Mas às vezes as pessoas também, a gente tem uma certa tendência a se auto-boicotar, né? E a tentar fugir da coisa. Então aproveita qualquer pretexto. Não estou me sentindo bem, não deu certo, eu desmaiei, passei mal, papapá. Primeiro que desmaiar mesmo é difícil, tá? Você pode ter uma tonteira, você pode ter, você sabe que a pressão caiu. Falta de sal. Água e sal resolve normalmente, né? Mas óbvio que você não se sente bem, você passa muito mal, você realmente já perde a consciência, vai no médico. Para tudo e vai no médico, né? Porque, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tem pessoas que não devem fazer jejum ou não devem fazer jejuns exagerados ou muito longos, né? Porque qual é o período ideal de jejum? Eu acho que o que a gente tem que se pegar não só no jejum, no conceito de jejum intermitente. Então, não é parar de comer para sempre, é simplesmente essa alternância entre período de não comer e período de comer, que nós fazemos todo dia, porque você não come quando dorme, ou você não come enquanto está trabalhando, ou você não come enquanto está, sei lá, fazendo esporte, você simplesmente vai ficar com períodos maiores, de 14, 16, 18 horas. E você vai começar fazendo isso 2 vezes na semana, às vezes domingo, começa domingo, que é aquele dia que você acorda mais tarde, que talvez já vai almoçar mais tarde, final de semana talvez, em vez de ir logo para o rodízio de pizza, por que não tentar modificar o hábito alimentar num dia que você não vai ter que trabalhar, de repente esse dia que não vai malhar, você não vai fazer exercício físico em jejum, até se adaptar. Claro, você está acostumado a tomar um shake do tamanho do mundo, cereais, e aí não vai comer nada e vai malhar, seguramente você não vai se sentir bem, porque o teu corpo não teve tempo ainda de se adaptar a essa novidade. Então isso é uma coisa importante, o bom senso, né? Começa com períodos mais curtos e com uma frequência de repente menor, e conforme, porque o teu corpo vai te ditar a regra, né? Mas é que eu não me sinto bem de jeito nenhum, não consigo me adaptar ao jejum. Calma, é só diminuir, fazer uma dieta com um pouco menos de carboidrato, fazer uma dieta cetogênica um pouquinho mais rigorosa, que você consegue mimetizar a maioria dos efeitos benéficos do jejum, comendo com um pouquinho mais de frequência. Então, é tudo uma questão de adaptação, de entender do que se trata essa ferramenta, de comer adequadamente, que eu já vou a isso, quando você estiver na janela de alimentação, porque aquilo que eu como para quebrar o jejum, quer dizer, pulei o café da manhã, fiquei 16 horas sem comer e agora eu vou me atirar numa macarronada porque eu estou desesperado. Não, gente, tudo errado, aí não adiantou de nada. Por quê? Porque você vai fazer um mega pico de insulina, aquele mecanismo de armazenamento de gordura, aquele mecanismo que você tinha começado a ativar, de mobilizar a gordura corporal para ser queimada, vai parar tudo na hora que você ingerir muita quantidade de carboidrato. Então, na saída do jejum, eu recomendo fazer o que os nossos ancestrais faziam quando saíam para caçar, né?
os nossos antepassados, aqueles caçadores que se juntavam em bandos para cercar sei lá, os ruminantes de grande porte, para bater, né, para caçar um animal grande, para comer. Normalmente eles tinham muito tempo sem comer quando conseguiam acabar a caçada, porque ninguém saía com barrinha de cereais, nem com lanchinho, nem com bebida energética de casa, não tinha. Então era na fome mesmo, bebendo água onde tinha, como se encontrasse umas frutinhas ou umas baias aí no caminho, era só o que se comia. Então os nossos ancestrais, quando conseguiam abater um animal, a primeira coisa que eles consumiam para repor energia era o quê? A gordura. Porque a proteína requer um certo preparo, que tem que ser cortado, eventualmente cozinhado, né? Uma carne de boi crua lá para rasgar no dente. Então, a primeira coisa que eles consumiam era a gordura. Então, meu conselho é, quando sair do jejum, quer dizer, você está sem comer, vamos começar com um período mais curtinho, né? 12, 14, 16, 18. De vez em 2 vezes por mês, que fazer um jejum de 24 horas, dá para fazer tranquilamente, mas eu digo mais uma vez, isso depende da adaptação de cada um e do conforto que você tenha com o método, tá? Não queira ser o herói da resistência, agora deixar de comer, e vai fazer isso um dia, depois não vai fazer nunca mais porque passou muita fome, porque a sensação foi muito desagradável. Melhor ir aos poucos, tá? Então, o que comer quando sai do jejum? Quer dizer, naquela primeira refeição, após 18 horas de jejum, vamos supor, ou 12, ou 14, ou 16, ou acho que... E pode ser 15h30, gente, também tem isso. Né? Não é 18 no relógio, meu Deus, é agora, faltam 10 minutos. Não, pelo amor de Deus, pouco de bom senso. A gente estabelece uns horários, mais ou menos, mas isso não é Santa Inquisição. Você passaram 14 horas, ou 14 horas e meia, e eu estou sentindo realmente muita fome. E eu tenho que sair para trabalhar, e eu tenho que, enfim, come. Outro dia a coisa vai dar mais cedo, você vai fazer mais tempo. Então não se trata aqui de um concurso, de uma gincana que você tem que marcar. Não, é uma coisa de ir adaptando o corpo aos poucos. Então, 18, 16, 14, 12 são orientativos. Meia hora a mais, 15 minutos a mais, 20 minutos a mais, 1 hora a mais ou a menos, não vai destruir o efeito. O negócio é você conseguir se privar de comer durante um período um pouco maior do que você já faz normalmente quando acorda pela manhã, que você já está com 10 horas de jejum ou 12 horas de jejum, dependendo da hora que você tenha jantar ou dependendo da hora que você for dormir. Então, o que comer quando sair do jejum? A minha recomendação é uma dieta rica em gordura. Qualquer gordura, eu vou comer um par de batata. Não, porque não, né? Não vai ser batata frita, não vai ser uma friturada. Você vai colocar lá um abacate, você vai colocar um óleo de coco, você vai colocar umas castanhas, você vai fazer uma farofinha de castanha, você vai colocar também azeite de oliva. Então, uma salada gorda é o que eu aconselho, uma boa salada gorda, tipo abacate, palmito, sementinhas de gergelim, mais azeitonas, um queijinho ralado, uns ovinhos de codorna, e aquelas folhas todas, né? E tomate, quanto mais colorido melhor, e uma boa porção de proteína. Na minha opinião, melhor forma de proteína animal e carne vermelha. Porque, mais uma vez, né? Criamos um monstro onde o alimento de origem animal faz isso, faz aquilo, e mata daqui, mata de lá. Mentira! Que não tem nenhum estudo consistente que prove isso, que tem só estudos observacionais, que por alguma razão, em qualquer outra área da medicina, você tem que provar por A mais B igual a C as coisas para poder publicar um trabalho, e na ciência nutricional a maioria das pessoas publicam estudos observacionais, dependendo do relato de paciente, e chegando a conclusões epidemiologicamente pífias. Quer dizer, se eu te pergunto, você agora desenvolveu, sei lá, uma doença qualquer, e eu vou te perguntar quantos bifes você comeu nos últimos 20 anos, e a partir daí eu vou elaborar um trabalho, né? O que de fato faz mal? As carnes processadas, salsichas,
embutidos. Por quê? Porque eles têm uma quantidade de aditivos absurda que não condizem com a nossa natureza. Quer dizer, tudo aquilo que entra como corpo estranho, como toxina, óbvio que é promotor de doença. A carne não. E mais quando você bota a carne em boa companhia, com os vegetais adequados, porque o que é importante na alimentação, no que você come, é a densidade nutricional. E o que é a densidade nutricional? É aquele alimento que consegue concentrar mais quantidade de nutrientes com menos quantidade de calorias. Se você comer sei lá, um pão francês, aquilo não tem nutriente zero, amido puro, com bastante caloria. Se você comer essa salada gorda que eu falei com um bom bife, você vai ter tudo aquilo que o teu corpo precisa, porque você vai ter lá toda a proteína da carne. E presta atenção, para dizer, mas é proteína demais, vai fazer proteína demais, vai fazer mal ao rim. Gente, primeiro, não se fala vai fazer mal ao rim de maneira empírica, se oba porque eu decidi. Não, me explica por que vai fazer mal ao rim. Porque quem diz isso, desculpe, pode ser profissional, pode ter um diploma, mas não sabe qual a quantidade de proteína que tem num bife. Porque eles falam como se a quantidade total de alimento de origem animal fosse proteína, e não é. Porque num bom bife você tem 30, 40%, dependendo da qualidade da carne, de proteína. O resto é gordura, é líquido, é água, é outras coisas. Hemoglobina, enfim, outras coisas. Tá? Então, muita carne, depende do que. Se for um bife de tamanho razoável, não é muita proteína. Com certeza não é. E se temos que comer proteína, é muito mais saudável e adequado, exatamente pelo sabor, pela saciedade, pela quantidade de nutrientes além da proteína que ele contém. É muito mais adequado um alimento de origem animal do que um suplemento de proteína, por exemplo. Ah, mas pode tomar whey? Óbvio que pode. Mas a proteína contida na carne, por exemplo, as aves, sobretudo aquelas aves criadas em liberdade, né, não tantas de granja, o que tem no ovo, é sempre um alimento muito mais completo. E é mais completo para nós porque é aquilo que a nossa evolução nos levou a. Nós estamos totalmente adaptados a nutrientes do jeito que vem da natureza. Agora, essas fórmulas para alienígenas que tem dos bolos, biscoitos, bolachas, refrigerante, isso que é um absurdo, isso não é comida, isso não é alimento, e nunca foi, e nunca será, e não tem como ser inócuo, óbvio que não tem como ser inócuo, né? Quantidades absurdas de aditivos, de corantes, claro que isso não vai interagir bem com as nossas células. Agora, comida de verdade, nunca vai fazer mal a ninguém. Diferente, eu insisto muito, que o conceito de que proteína vai ser demais e vai fazer mal ao rim, é porque as pessoas, inclusive alguns profissionais, entendem de maneira errada que se você já tem um rim doente por qualquer motivo, que não filtre bem, que não, enfim, qualquer problema renal aí sim, eventualmente, nós temos que controlar a quantidade de proteína ingerida, mas são casos muito específicos, são pessoas muito doentes, que precisam de atenção médica continuada, não é cidadão normal que se mantém em forma, que mantém um peso adequado, tá? Então, presta atenção, nem a dieta, eu já comentei isso, já vi isso até na revista de domingo do jornal O Globo, uma nutricionista dizendo que a dieta de proteína era 90%, perdão, a dieta cetogênica era 90% de gordura, isso não é verdade, e que fazia sobrecarregar os rins. Primeiro que se for 90% de gordura, vai sobrecarregar o rim como? Muito mais provável que sobrecarregue outra coisa. E não é verdade. É uma dieta com alimentos com elevada densidade nutricional. Quer dizer, nós conseguimos melhorar a quantidade de nutrientes que ingerimos com menos calorias. Né? E fazemos isso eliminando basicamente os carboidratos refinados, os carboidratos de alta carga glicêmica. E quando precisamos perder peso, ou diminuir taxas de insulina, de glicose, nós tiramos também aqueles vegetais mais ricos em amido. Basicamente os vegetais que crescem sob o solo, batatas, batata doce, aipim, essas coisas que concentram mais amido. Tá? Quando você precisa perder peso, é melhor eliminar ou diminuir muito a quantidade dessas raízes e selecionar aquelas frutas que têm menos carga glicêmica. E aí nós
A pessoa está perguntando aqui se água com limão em jejum traz benefícios. Basicamente, sim. Em vez de ter gosto de água, tem gosto de limão. Né? E talvez um tiquinho de potássio, não muito mais. Não acho essa lenda toda de ter que espremer um limão inteiro pela goela abaixo faça muito sentido, mas também mal não faz. Então, não, mas não tem, limpa o organismo. As pessoas têm uma ideia muito romântica do que é limpar o organismo, sempre acham que um suco detox e um limão então, vai fazer uma. Gente, que manter eu vou insistir no meu ponto, que manter o organismo limpo e evitar toxinas, evitar agrotóxicos, evitar plásticos aquecidos, evitar aditivos, evitar corantes, evitar espessantes, acidulantes, essas coisas todas. Porque manter o organismo detoxificado é basicamente evitar toxinas. E as que consigam entrar, deixa por conta do fígado. Não vai ser, eu sempre falo isso, não vai ser um suco de couve com couve que não seja orgânica, que seja couve com agrotóxico, que vai te fazer algum favor. Água com gengibre, água com limão, água com não sei o quê, é basicamente uma maneira de saborizar a água. Pode estimular um pouquinho também a secreção ácida do estômago, pode ser bom. Tem gente que. Eu, por exemplo, não tolero tomar um limão inteiro. Me dá azia. Então, um limão espremido. Não gosto. Né? O médico falou que na sua idade precisa tomar remédio para emagrecer. 42 anos você não começou nem a ter idade, né, querida? Isso é a mesma coisa também quando eu fiquei grávida aos 38, falaram que na minha idade tinha que fazer cesariana. Que na minha idade, se lascar com a idade, pelo amor de Deus, maneira de chamar a gente de velha, mas pouco delicada. Isso não existe. Que idade o que tem que tomar remédio? Por quê? Tem que comer direito. E o quanto antes. O quanto antes, esses 42 anos é idade. Deixa eu chegar na minha para tu ver o que é bom. E aí complica, né? 42 anos nem começou a ter idade. E comer limpo, eliminar o excesso de carne, tira pão, tira açúcar da tua vida. Vê se a coisa não melhora. E depois vai malhar, puxar ferro para desenvolver massa muscular. E para de dizer não gosto, não tenho, né? Para de dar ouvidos à preguiça e à vontade de não fazer e troca a chave para a vontade de fazer. A pessoa está dizendo, está vendo que com 42 anos já eliminou 15 quilos em 3 meses. Por quê? Porque fez direito. Tá? O que comer no café da manhã? De preferência nada, se estamos falando de jejum. E se não, faz um café da manhã rico em proteína, ovos, queijos, come algumas castanhas, talvez um iogurte grego sem açúcar e alguma frutinha de baixa carga glicêmica e pronto. Né? A pessoa diz que acaba jantando tarde. Ué, se quiser fazer jejum, só você contar as horas depois que você janta. Conta 16 horas depois da hora que você acabou o jantar e você está fazendo jejum, almoça mais tarde, né? Então, deixa eu ver que mais coisas de jejum que eu posso ter esquecido de falar aqui. Alguém tem alguma perguntinha aqui sobre jejum? Então, basicamente isso, é comer, deixar de comer por um período um pouquinho mais longo de tempo, e eu sempre aconselho ir aos poucos né, uma coisa consistente, vai aos pouquinhos, começa com períodos mais curtos, menos vezes por semana, e conforme você for se adaptando, for gostando, for entendendo os benefícios da técnica, vai aumentando esses períodos ou vai aumentando o número de vezes que você vai por semana. Né, as pessoas estão perguntando qual queijo. Basicamente queijo curado. Queijo quanto mais gordo, mais fedorento, para mim melhor. Mais saboroso, menos lactose, né? A hipoglicemia reativa quem tem hipoglicemia reativa, a pessoa só tem hipoglicemia reativa se tiver com insulina elevada. Então eu recomendaria começar a diminuir os carboidratos bastante, né? E eventualmente fazer jejum, por que não? Sempre com sal e água do lado, tá? Se pode fazer jejum de 18 horas todos os dias, se sente bem, por que não? Né? Se é necessário variedade de protocolos. Eu acho não necessário, mas eu acho legal, porque senão nós começamos a estabelecer aquelas regras também muito fechadas. Mas às vezes a pessoa só quer comer 2 vezes ao dia, gente. Deixa. Ou quem é diabético? Essa pode ser uma
contraindicação para jejum, sobretudo aquelas pessoas que estão tomando remédio, tem que tomar muito cuidado porque as taxas de insulina vão cair. Então, eu diria que diabético do tipo 1 não deve fazer jejum. Diabético do tipo 2, muito bem controlado, muito bem assessorado, porque está tomando remédio, esse sim pode ter quedas bruscas da glicemia. A pessoa que está grávida também eu não aconselho, né, porque algumas alterações a pessoa já pode sentir tonteira, sentir enjoo, sentir uma série de coisas, então eu não aconselho. O que é bom para todo mundo é comer limpo, é comer direito, né? Quem está com peso legal pode fazer jejum, sim, porque aí você tem uma ferramenta de estímulo de biogênese mitocondrial, você potencializa a autodestruição de células defeituosas, né, a autofagia celular, e não, o jejum não precisa ser diário não para ser efetivo. O que eu digo, vai fazendo aos poucos e vai se acostumando, se dê para fazer todo dia. One day meal, existe uma refeição ao dia. Se for satisfatório, se tiver os componentes nutricionais adequados, se for uma coisa que te deixa bem, faz, não tem importância nenhuma. O que é importante no final das contas é você, quando você se alimentar, comer direito, não comer amidos, não comer farinhas, não comer açúcares, dar preferência a alimentos de elevada densidade nutricional, quer dizer, mais nutrientes por menos calorias. Isso que é importante. Comer uma vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia. Vai no que dê conforto, vai no que te deixa feliz, no que te fizer sentir bem, né? Então, se a pessoa tem linfedema, está com 30 quilos acima do peso, quem está criticando se você está tendo bom resultado? Quem é essa família que está criticando? Meu Deus do céu! Querem ver você gorda e demasiada? Pelo amor de Deus, né? Que família é essa? Essa família é só um porta-retrato, né? Bom, ainda temos esse problema, né? De que a pessoa faz dieta e tem médico que diz que vai fazer. Eu recomendaria procurar um especialista, um nutrólogo, um nutricionista que entenda o que está fazendo, né? Não, porque médico de outra especialidade vai demorar um pouquinho ainda porque agora que estão começando a sair estudos em revistas, tipo a New England Journal of Medicine, que eu faria uma cópia e mandaria para esses doutores todos que dizem que jejum faz mal. A New England é a revista médica mais prestigiosa do mundo, né? Então, já está falando do jejum e está falando bem. Então, mas a maioria dos médicos que não são da área ainda foi uma lavagem, gente, não é culpa do médico, não. O médico estuda o que tem à mão, e foram anos de lavagem cerebral com essas benditas regras de 3 em 3 horas, de carne vermelha. Esse era o material que o médico tinha para estudar, então não é culpa do médico, entendeu? Então não vamos crucificar também o colega que não é da área e não... Né? Então, não vamos crucificar essas pessoas, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que eu tô... não. Eu achei que estava passando o horário aqui. Então, não vamos crucificar o médico. O médico não faz nada direito. Não, o cara está estudando. Tá? Essa era a informação que até muito pouco tempo atrás ele tinha disponível nas grandes... no mainstream. A gente que é da área já está estudando estudos assim, que de repente essa pessoa que é, sei lá, é clínico... ou é reumatologista, não leu esses trabalhos porque não é da área dele, né, gente? Então não vamos crucificar também o coitado que simplesmente tá repetindo aquilo que estudou na faculdade, que não foi muito, né? E deixa que eles chegam lá, porque daqui a 2 anos, todos esses doutores que estão dizendo que o jejum faz mal, que isso, que aquilo, e eu tudo com moderação, estarão falando de jejum intermitente. Porque agora já é quase que lei, agora já está sendo publicado em revistas médicas de amplíssima divulgação. Então, esse negócio de que né, nutris convencionais, como diz aqui, 3 em 3 horas, vão mudar de opinião em breve, porque esses trabalhos estão alcançando, já estão atingindo revistas de grande circulação e de enorme prestígio científico. Então, o médico... e nutricionista que não seguia essa estratégia não tinha ou não procurava literatura adequada. Agora, as principais revistas, a Associação Americana de Diabetes,
estão falando de cetose, de low carb, de jejum intermitente, e estão falando favoravelmente, fazendo consensos, publicando trabalhos bem interessantes. Então, quem precisa ainda do endosso dessa ciência mainstream, da ciência que comanda, que o Papa, já tem. Então, toda essa gente, escrevam o que eu estou dizendo aqui, muito doutor que está falando contra, daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, quando essa literatura chegar nele, ele vai começar a falar bem. Então, o marido de diabetes tipo 2 está com uma circunferência abdominal enorme. Gente, ele está criando esse diabetes tipo 2 na cervejinha, no pão, na macarronada, nos doces, no whiskinho. Esses são que tem que tirar essas fontes de carboidrato da dieta. Comer um bom bife, uma boa salada agora, como eu falei, beber muita água e começar a se exercitar, que vai ficar bom. Né? Se ele está com uma barriga enorme, tem que fazer o quê? Perder essa barriga, né, criatura? Vai melhorar o diabetes, sim. Porque tudo isso está lá armazenado, todas as ferramentas que conduzem ao diabetes do tipo 2 estão armazenadas nessa pancinha. Então tem que comer direito, comer comida de verdade, eliminar açúcar, farinha, cerveja, uísque, a bebida alcoólica, está com a barriga grande, com certeza tem esteatose hepática, tem que eliminar isso tudo da vida, que vai ficar bom. Vai ficar bom. 47 anos, se está nessas condições, está um risco grande. Tem que reduzir esses fatores de risco. E vai reduzir única e exclusivamente comendo direito e se exercitando, que não tem mais mistério do que isso, né, gente? Então, a estratégia carnívora, eu não sou contra, não me vejo pessoalmente, nem eu comendo somente carne e recomendando isso para os meus pacientes, mas eu entendo que é uma boa estratégia de arrancada, por exemplo, né? Aquela pessoa que gosta muito de carne e está acima do peso, né? Deixa ela comer carne por um tempo, 2, 3 semanas, e depois colocar um pouco de vegetais. Eu acho que não vai fazer mal se for curtos períodos. Períodos mais longos, eu prefiro me reservar a opinião. Os trabalhos que eu li, não achei tão conclusivo assim, mas a curto prazo faz mal, não. Não acho uma estratégia... o doutor Júlio tá falando aqui, né, que a maioria dos médicos simplesmente não lê e não estuda sobre alimentação. Então, falha do médico? Não, cada um está preocupado com a sua especialidade, né? Só que ainda não tem essa cultura que o médico é muito prescritor, a cultura médica, e eu tive essa formação também, te leva muito a guardar a doença para ser tratada, e todo o nosso sistema capitalista e a indústria farmacêutica, tudo contribuíram muito para isso, porque quem fornece as informações são basicamente congressos, revistas, trabalhos publicados, e tudo isso precisa de dinheiro, e quem tem o dinheiro é a indústria. Então, sempre essa informação vai ser um pouco tendenciosa, porque a quantidade de estudos que tem financiamento independente de universidades e financiamento público são poucos. A maior parte são com recursos provenientes da indústria farmacêutica e tal. Então, não é culpa do médico, é o que tem aí, o que eu ouvi falar, o que lhe mandaram, o representante que bate lá no consultório dele deixa um monte de amostra, os trabalhos que esse representante deixa. O doutor vai ler isso, porque isso é ciência. E se não tiver esse filtro, ou não tiver essa formação, ou não tiver essa especialização nessa parte de nutrologia, não tem esse filtro ainda, porque ainda vai sair muita mais coisa na literatura médica e fatalmente ele vai acabar concordando, né? Mas vai levar um tempo. Então ainda você vai encontrar muito profissional que vai te dizer que não, que você vai morrer, que tarara, mas você vai falar com esse mesmo profissional daqui a 1 ano, 2 anos, e ele vai ter mudado de opinião, porque vão ser apresentadas provas. E nas provas, nós queremos nós queremos que os pacientes melhorem. Então, não é de maldade. O doutor não está lá para ser mal e para ser... Não, é que muito médico ainda não teve acesso a essa informação. Quando tiver, com certeza vai mudar de opinião. Então, a Jane diz que está com 69, os exames estão ótimos. Eu também estou com 61, meus exames estão ótimos.
Mas eu não piso fora, mas nem assim. Por exemplo, agora passei uns dias aqui com os amigos, óbvio, você relaxa um pouco, bebe um pouco mais de álcool, enfim, ontem foi feriado no Rio de Janeiro e eu roubei hoje também. Claro, você vai ter aquele dia de folga, vai ter aquelas férias que vai tomar mais uma cervejinha, todo mundo faz isso, gente. O problema é fazermos disso o nosso hábito constante de vida, chegar em casa todo dia, ter aquele café da manhã cheio de biscoito, cheio de bolo, cheio de bolachas, não sei o quê. Não, isso não pode ser feito todo dia. Agora, vai ter aquele dia, você está de férias, vai tomar uma cervejinha, ou vai fazer uma caipirinha, ou vai beliscar uma coisinha ou outra. Óbvio que todo mundo faz. Né? Não tem importância, porque o negócio do veneno está na dose. Então, se você bebe um pouco mais de álcool um final de semana ou outro, é uma coisa. Se você sistematicamente enche a cara de cachaça de sexta a domingo, todas as semanas, é outro. Então, tudo está na moderação, está no ponto de moderação. E se você está precisando emagrecer, ou você está com diabetes do tipo 2, ou você com taxas elevadas, você tem que manter um hábito alimentar limpo de segunda a segunda, 30 dias por mês, até normalizar e até você se acostumar com esse estilo de vida. A diferença é que a amiga aqui que está dizendo que tem 69, está com taxas ótimas, a pessoa, eu faço tudo direitinho, então vai ter aquele dia que eu vou beber um pouco mais, sim. E seguramente eu vou pagar o pecado já no dia seguinte, porque já não te cai bem. Quando você está acostumado a comer limpo tal dia, você vai fazer a porqueirinha. Mas já não cai bem. Você já sente que teu corpicho já te diz, olha, passou do ponto. Então a pessoa enfraquece e volta tudo de novo para fazer dieta. Bom, então você tem que começar a pensar, por que você não enfraquece a vontade de comer biscoito? Por que você se gratifica com comida? Qual é o problema? Porque as pessoas, estou estressado, a gente não está estressado, a gente está insatisfeito e a gente perpetua a nossa insatisfação com o trabalho, com o relacionamento, com o corpo, com tudo, e fica fazendo sem sair da mesma roda de comportamento. O que você pode fazer? Começar não comprando, não botando dentro de casa, começa baixando umas receitinhas boas, em milhões de páginas low carb, que você pode tirar receitas maravilhosas. Começa preparando isso e deixando isso pronto no domingo para já 3, 4 dias. Não compra o que você não pode comer, não tenha perto. Porque você não vai fazer dieta com um pacote de biscoito na tua gaveta da cozinha, nos teus armários da cozinha. Você não vai fazer dieta com sorvete no freezer. Você não vai porque uma hora mais você está tratando de um vício. Então a primeira pessoa com quem você tem que brigar é com você mesmo. Tira de perto de você aquilo que não pode comer e deixa opções saudáveis. Então, quando você for tentar modificar teu hábito alimentar, começa comendo o suficiente para saciar a tua fome, mas de coisa saudável, e tira essas porcarias todas de perto. Não chegue perto. Mas é que eu compro sempre no camelô um chocolatinho, então sai sem dinheiro. Deixa o dinheiro em casa. Você hoje em dia paga tudo com cartão, menos, graças a Deus, o chocolatinho do camelô, então sai sem trocado. Sabe, a gente tem que se policiar, pensar onde que eu estou errando. Aí eu compro, todo dia eu passo lá e compro um chocolatinho, então ou vou dar uma volta no quarteirão para chegar pelo outro lado, ou vou sair sem dinheiro. Mas a primeira pessoa que tem que ser vencida é você e o teu bendito vício de comer besteira. Então, voltando um pouquinho ao jejum, resumindo um pouco, quer começar o jejum, é bom você se assessorar com uma pessoa que entenda e que não fale bobagem, e que não fale que você vai morrer disso, porque não vai. É bom que você saiba que se você é diabético do tipo 1, se você tem alguma doença em tratamento, se você está grávida, não inventa moda de fazer jejum ou mudar coisas muito drasticamente. Deixa comendo limpo, tira o pão, tira o açúcar, mas vai comendo um pouquinho de raiz, vai comendo outras coisas que venham da natureza. Né? A pessoa está me dizendo que final de semana faz tudo errado e não consegue emagrecer. Óbvio, eu acabei de dizer, o hipotireoidismo pode ser até secundário. Um dia falarei sobre isso. Né? Hipotireoidismo subclínico ou muita presença de anticorpos antitireoide pode ser secundário a uma alimentação inadequada ou uma inflamação da tireoide devido à dieta pró-inflamatória. Né? O que você pode fazer?
Faz direito, segunda a segunda, 30 dias por mês. Não tem final de semana. O teu fígado não sabe de final de semana, o teu pâncreas não sabe de final de semana, são os mesmos, não tiram férias. Então você quer emagrecer, você vai fazer direito, não vai se permitir. Você vai se permitir uma coisa, tratar direito da tua saúde. Não se gratificar com comida que você não é um cachorro e você não é uma foca de circo. Você vai procurar gratificação na tua vida com outras coisas. Faz terapia, faz meditação, pratica a gratidão, dá esmola para os pobres, faz trabalho voluntário, faz bordado em ponto de cruz, canto coral, ginástica, pedalada, dança. Faz qualquer coisa com a tua vida que não seja comer qualquer porcaria de biscoito recheado de R$2 que não vale a pena pôr a tua saúde em risco por coisa barata. Quando for para pecar, a gente peca direito. A gente faz uma sobremesa maravilhosa, se for um dia na vida. Mas não vai se perder por uma porcaria de um chocolatinho, um biscoitinho de 2 contos, né? Pelo amor de Deus. Muita pobreza isso. Pobreza de espírito. Né, gente? Dúvidas vocês me deixam, me mandam no direct, comentam nos posts. Se acharem que alguém pode se interessar no que a gente conversou hoje, mandem para os seus amigos. Eu vou salvar a live aqui e vai ficar no meu canal do YouTube. Daqui mais ou menos uma semana elas vão ficar disponíveis, né? Então, se vocês quiserem ir lá no meu canal do YouTube, é só colocar a doutora Regina Mestre, ir lá, assinar o canal, fazer aquele negócio do sininho, tudo maravilhoso, porque aí, quem sabe, daqui a mais não sei quantos mil seguidores eu consigo levantar uma grana por lá. E vocês me ajudam com isso? E deve estar ficando rico, sou eu que não consigo, mas enfim, eu chego lá. Tá, gente? Olha, muitíssimo obrigada pela atenção, obrigada pela participação. Quinta-feira teremos mais. Se vocês tiverem assuntos para sugerir, dúvidas, enfim, se vocês quiserem, mandam para mim, tá? Obrigadíssima por tudo. Beijo grande. Até a próxima.